Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a COP30. Meu amigo, o diretor-geral da COP30, o cara que o Lula colocou para coordenar toda a COP30, acabou de ser sancionado pelo governo Trump. É uma das pessoas que literalmente foi mencionado como perdendo o visto para os Estados Unidos por ter feito parte do programa Mais Médicos lá atrás, né? Então, assim, o Marco Rubio sancionou todo mundo que participou do programa, mas mencionou duas pessoas específicas nessa lista, né? Um deles é o coordenador da COP30. Lembra que hoje o Lula falou que mandou uma carta convidando o Trump para a conferência em Belém. E a resposta do Trump foi sancionar o cara que era o coordenador do Lula na COP30, que é um cara que violou direitos humanos. Lembra, qualquer pessoa que tenha participado do Mais Médicos em qualquer ponto do governo está sancionada por essa medida, né? E isso é só mais uma coisa para somar no tamanho do fracasso que parece que vai acontecer na COP30 este ano. Vamos entender esse caso aqui. Já tem um monte de país diminuindo delegação ou falando que não vai por causa do preço da hospedagem, coisa e tal, um monte de problemas. A questão dos patinetes lá em Belém, coisa e tal. Vamos falar sobre esses assuntos todos. Essas notícias foram sugeridas por um corno lá de Mossoró, ginecologista da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? O Lula hoje disse que mandou uma carta para o Trump convidando ele para a conferência em Belém, né? O Trump já falou que não vai, ele já cancelou a participação dos Estados Unidos no Acordo de Paris, que é o acordo que faz essas COPs e coisa e tal. Por quê? Porque é um acordo totalmente sem sentido, né? É uma idiotice. Como eu falo para vocês, esse negócio de mercado de carbono, mercado de externalidade não existe, meu amigo, porque externalidade é infinita. Você pode produzir externalidade sempre que você quiser. Essa ideia de que não vamos fazer um mercado de carbono e coisa e tal, não resolve problema nenhum, não vai resolver problema nenhum. Jamais teria como resolver. O que acontece nesses casos é fraude, né? Porque vira, na verdade, um negócio de papel. Um monte de empresas carimbando papel dizendo que está gerando tal coisa, ou está consumindo carbono e não sei o que lá. Enfim, essa palhaçada toda do Acordo de Paris e coisa e tal, e da esquerda mundial com isso, é justamente o que deu origem às COPs, né? As várias COPs que tem por aí, todo ano tem uma COP em algum lugar, né? E daí, esse é o ponto. O Trump já saiu do Acordo de Paris, não tem interesse nenhum em continuar com essa palhaçada que não tem sentido nenhum de mercado de carbono e coisa e tal. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo sobre o fato de que os Estados Unidos têm feito leis agora para estimular as pessoas a usar petróleo, né? Olha que coisa bacana. Eu acho que é isso mesmo. Solução para o eventual aquecimento do planeta Terra tem que ser feita via tecnologia, não sobre ação estatal. A ação estatal é sempre sobre controle, sobre roubar a sociedade e principalmente roubar os mais pobres, né? Então, bem, o Lula mandou essa cartinha para o Trump. Eu já falei no vídeo mais cedo hoje, o Trump, na verdade o Marco Rubio, né, indicou a revogação de vistos e restrições em oficiais do governo brasileiro e oficiais da OFAM, que é a Organização da Saúde da América Latina, que justamente falava sobre, que foi quem autorizou o programa Mais Médicos, né, que estavam envolvidos no programa de exportação de trabalho do regime cubano, né, ou seja, em trabalho escravo, que de fato é isso que era o Mais Médicos, era trabalho escravo, a gente sempre falou isso desde aquela época, é um absurdo isso, né. Enfim, ele falou de todas as pessoas envolvidas nisso, mas revogou especificamente o Mozart Júlio Tabosa Salles, que é o braço direito do atual ministro da Saúde no governo Lula, e também do Alberto Kleiman, que é o chefe da COP30. O Alberto Kleiman é esse rapaz aqui. Ele era dos Mais Médicos, foi para a COP30, ele é contratado como diretor de Relações Internacionais da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Dizem que todo o dinheiro que ia para a ditadura cubana tinha que deixar um pedágio de 5% para a OPAS, que garantiu a aprovação e execução do programa sem consulta ao Congresso. Essa forma de escravidão foi considerada um sucesso na época, né? Porque lembra, aqui no Brasil, decisões de direitos humanos tomadas por organismos internacionais têm força de lei. Só que o Mais Médicos não deveria ter sido aceito, por quê? Porque mesmo sendo abaixo da Constituição e acima das leis, é trabalho escravo. A Constituição brasileira veda trabalho escravo. Não deveria ter sido aceito, mas na época, no governo Dilma,
acabou sendo aceito, né? Hoje ele é diretor de projetos da Secretaria Extraordinária da COP30, que é o cara que faz a parada toda lá da COP30, que organiza a parada toda da COP30, esse mané aqui, e ele acabou de perder o visto para os Estados Unidos e é um dos candidatos para serem os primeiros do governo Lula a receber sanções da Lei Magnitsky, né? Isso vem coroar essa montanha de merda, esse bolo de merda que é a COP30, né? Cambada de falta de planejamento, a gente já fez vários vídeos sobre isso. A escolha de Belém, acho Belém uma cidade linda, mas o fato é que a escolha de Belém para esse evento não foi uma coisa muito razoável, é um evento muito grande para a cidade. A gente já falou sobre isso aqui alguns dias atrás, a ONU está convocando uma reunião com o Brasil para tratar de preços de hospedagem em Belém, e há uma sensação de revolta entre os países, ou seja, o pessoal quer que saia de Belém a COP30 de qualquer jeito. O governo Lula falou que não vai sair. E tá bancando esse cara aqui, que foi o mais recente sancionado do governo Lula, né? Aqui, ó, há 3 meses da obra, ainda tem, estou fazendo ainda a estrada lá em Berlim, que está destruindo a floresta toda e coisa e tal. De novo, essa estrada aqui é necessária, tá? Uma estrada importante para atender o pessoal lá de Belém. Eu não sou contra essa estrada. O problema é que justamente você fazer uma COP, ao mesmo tempo que você faz uma estrada que destrói a floresta, manda uma mensagem totalmente inconsistente, né? As coisas estão erradas nessa história. Eu acho que o Brasil devia ter tirado a COP de Belém, muito mais justo isso daí, né? Muita gente lá fora está criticando essa história dessa estrada que está derrubando floresta lá em Belém, né? Não é só isso não, aqui, ó. Empresa sob suspeita de corrupção tem contrato de 136 milhões com a COP30. Um monte de suspeita de corrupção na COP30, evidentemente que teria isso, né, cara? É o pessoal dos barbalhos, lá no Pará, e o Lula. O que você acha que ia sair do encontro dos Barbalho com o Lula? Corrupção, meu amigo. Os dois são conhecidos por corrupção, né? Então é isso aí. Aqui, ó, ainda teve mais essa aqui, ó. Lula vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30. É lógico que ele vai propor isso, né? E daí vai ter um monte de países ricos já querendo fugir dessa história no final das contas. Ainda teve essa palestra muito interessante aqui do rapaz aqui, do senhor... Ricardo Mussa, do Comitê de Organização da COP30, em que ele falou que o Brasil pegou o momento mais difícil para fazer a COP, diz o líder da indústria, né? Por quê? Por causa do Trump, que o Trump é contra o Acordo de Paris, então ele está mais querendo sair do que qualquer outra coisa. Mais do que isso, você tem uma série de pressões no mundo, guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra de Israel na Palestina, e não sei o que lá. Então ele está chorando um monte de coisa aqui, porque já está cantando que vai ser um desastre a COP30, e aí já estão querendo culpar. Não, porque o problema foi a guerra da Ucrânia. Olha só, na última COP tinha a guerra da Ucrânia também, tá? E foi um sucesso, teve um monte de gente. A culpa aqui é realmente da desorganização do governo Lula, né? Aqui, ó, o Brasil pegou o momento mais difícil para fazer a COP, avalia o Mussa. Ah, ele é um ex-CEO da Raizen, aquela empresa amiga do Lula. Ele assumiu a presidência do SB COP, coordenado pela CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, em janeiro, e tem lidado com organizações de indústria e comércio para as demandas do setor privado, né? Ele disse que há uma série de fatores que atrapalham o debate global mais articulado. Não é só o governo americano, a guerra na Ucrânia, não sei o que lá, o consenso energético ficou mais difícil, não sei o que lá. O que ele está querendo dizer aqui? Tá todo mundo cagando para a COP30, essa é a verdade. E aí ainda botaram um lugar que é tudo caro, que nada funciona e coisa e tal. É isso, essa que é a situação no final das contas, né? E ele falou aqui ainda que esse ano pretende entregar 3 propostas da iniciativa privada para os chefes de Estado. Mas vamos ver o que vai levar isso aqui. Mas metade das indústrias não está nem aí para a COP, já está ignorando completamente pela COP, né? Aqui, ó, o interesse de industriais pela COP30 não está tão alto assim. Uma pesquisa divulgada pelo CNI mostra que quase metade da indústria tem pouco ou nenhum interesse nos assuntos da COP. Porque é lógico, não tem nada a ganhar com isso, né? A expectativa é positiva, o pessoal acha que vai ser melhor e coisa e tal, né? Ou seja, não, ninguém sabe o que vai acontecer. O fato é que já estão cantando a pedra que vai ser um fracasso, né? Junto com isso, tem a parada dos patinetes em Belém aqui, ó. Belém resolveu arrumar patinete. Aqui no Rio de Janeiro tem também patinete, né? Tinha aqui no Catete, aqui no Flamengo, mas a prefeitura proibiu. Então o pessoal tá criticando pra caramba aqui que o pessoal de Belém tá roubando os patinetes, coisa e tal, as crianças estão fazendo maldade. Aqui, ó. Isso aqui é os patinetes lá de Belém, olha só. É uma empresa Jet em contrato com a prefeitura. Aqui, ó, vale a informação, ao contrário do que muitos estão falsamente afirmando, os patinetes que começaram a circular recentemente foram adquiridos pela prefeitura de Belém através de parceria com a empresa Jet, sem nenhum custo para os cofres públicos. Então, peraí.
Se não tem nenhum custo para os cofres públicos, o que a Prefeitura de Belém está fazendo nessa história? Não precisa, pô. A empresa privada vai lá e bota o patinete e acabou. Se tem a Prefeitura no meio, é porque tem dinheiro público nessa história. Então, ponto final. Tem dinheiro público? Tem dinheiro público nesses patinetes, né? Aqui, na ânsia de criticar, algumas pessoas acabam espalhando desinformações e coisa e tal. E, de novo, eu sou a favor do patinete, tá? Acho muito bacana o patinete. Aqui no Rio ajudava bastante. Cheguei a usar várias vezes para caçar Pokémon aqui no Rio, patinete, na época que tinha na minha cidade. Então, eu vou avisar pro pessoal de Belém. Tá circulando um monte de coisa, de gente roubando patinete, coisa e tal. Isso é previsto, gente. Já tem toda a parte do encalhe aí dessa coisa de roubo e coisa e tal. Infelizmente, sempre vai ter um ou outro que vai roubar e coisa e tal. À medida que o pessoal se acostumar com o patinete, vão dar mais valor para ele e vão parar de roubar. A questão não é essa. O risco que vocês correm aí de Belém é a prefeitura. Não são os ladrões de patinete. O problema é a prefeitura. Igual fizeram aqui no Flamengo, proibiram o patinete por aqui, agora não pode mais. Lá no Leblon, em Ipanema, pode patinete ainda. Aqui não pode mais. Por que isso? Porque a prefeitura estava chateada que as pessoas estavam usando o patinete ao invés dos ônibus. Não tem que usar os ônibus, que é do nosso amiguinho, o Barata, que é o dono das empresas de ônibus tudo aqui no Rio de Janeiro. Tem que ajudar o Barata, tem que comprar passagem de ônibus, não pode usar patinete aqui no Rio, não. Pois é, os bairros perto do centro, que o pessoal estava pegando patinete para ir para trabalhar ao invés de pegar o ônibus, eles proibiram o patinete por aqui, né? Ficou só lá em Ipanema, Leblon e coisa e tal. Um absurdo esse tipo de coisa. Então, aviso para o pessoal de Belém. Muita gente está reclamando de roubo de patinete. Tem aqui um monte de coisa aqui do pessoal aqui, ó. Estão botando para vender patinete, vende-se patinete, coisa e tal. Algumas pessoas vão fazer isso aqui. O outro cara aqui tá achando o patinete, que alguém escondeu o patinete não sei aonde aqui, ó. O patinete está escondido debaixo de um lençol aqui num canto aqui, ó. Esconderam o patinete aqui num canto aqui debaixo de um lençol. Sim, tem pessoas que roubam. Aqui, botaram o patinete no meio do nada aqui, no meio de um rio aqui, ó. Só de sacanagem, né? O cara não ganhou nada com isso. Só pra sacar, espírito de porco mesmo, sabe, né? Mas olha só, esse tipo de coisa acontece em tudo quanto é lugar. Acontece lá em Belém, acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece em tudo quanto é cidade. O problema, o maior risco que os patinetes correm não são as pessoas roubarem os patinetes, é a prefeitura sacanear essa coisa. O idiota do prefeito aqui do Rio é que sacaneou essa porcaria. Na época, era o Crivella. O Crivella que proibiu o patinete aqui no Catete. Me fudeu, ferrou com todo mundo que mora aqui nessa região, com esse negócio de proibir patinete. Ai, porque é perigoso, que não pode, que vocês são criancinhas que não sabem usar um patinete, então o papai Crivella vai proibir vocês de ter patinete, porque vocês não sabem usar patinete. Não, todo mundo sabe que é porque se queria ajudar as empresas de ônibus. O pessoal que estava pegando patinete para ir trabalhar no centro da cidade, aqui é perto do centro da cidade. Então, ou seja, aí queriam proibir o patinete aqui, né? Agora ficou uma merda isso. E lá em Leblon e Ipanema continua o patinete do mesmo jeito. Um absurdo esse tipo de coisa. São Paulo proibiram também, tá? Lá em Belém aqui, ó, tá sumindo os patinetes. Não tem quase nenhum patinete disponível aqui. Sinal que o pessoal está usando, sinal que está sendo uma coisa boa. De novo, repito, o risco que o pessoal de Belém corre não é roubo. Roubo acontece em tudo quanto é lugar. Sempre vai ter alguém que vai roubar alguma coisa. Mas o risco é o idiota do prefeito. Esse é quem mais rouba e quem pode prejudicar todo mundo com essas proibições idiotas desse tipo de coisa.